Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos voltar a fazer as nossas Lexos Divinas. Então pessoal, o evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 43 ao 45. Obviamente, antes de iniciar a nossa Lexo Divina, gostaria só de dar um aviso. Temos quadro novo no nosso canal. E amanhã tem live. Então, participem da live e vejam o vídeo novo que lançamos sobre curiosidades históricas. Agora, vamos de fato ao que interessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos ao que interessa e eu vou fazer a primeira leitura do Evangelho de hoje. Enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos: quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Nessa primeira leitura a gente vê que é um evangelho bem curto, bem simples. No entanto, com uma mensagem um pouco obscura, vamos assim dizer, uma mensagem que nem sempre é fácil de se entender, que os próprios discípulos ficaram confusos. Lembrando aqui a tradução é da Bíblia de Jerusalém, quem quiser usar outras traduções está livre para isso. Vamos agora para a segunda leitura. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos: quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Aqui nessa segunda leitura, nós já podemos ver de forma ainda mais interessante essa passagem. Teve um detalhe aqui que me chamou muita atenção e depois a gente conversa um pouquinho sobre, mas que é extremamente rico, extremamente interessante. Vamos fazer a terceira leitura agora. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos: quanto a vós, abre bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Então, aqui nós podemos entender e ver muitas coisas. Lembrando passo a passo a Lexo Divina, já completamos as 3 leituras. Então, agora podemos, de fato, nos inserir nesse texto. Dar esse segundo passo. Já estamos familiarizados com ele. Agora vamos tentar imaginar. Vamos lá. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos. Então vamos lá. Primeiro nós sabemos que tem mais gente naquela região. E que eles estão admirados das coisas que Jesus estava fazendo naquela região. Não sabemos exatamente onde, não sabemos exatamente quando, mas se eles estavam admirados, muito provavelmente era com os milagres que Jesus fazia. E também os discípulos deviam estar admirados. Afinal, eles são humanos. É gente como a gente. A gente convivendo com Jesus, com coisas que ele faz na nossa vida de forma tão simples, a gente já se admira às vezes. Quem dirá se a gente visse ele multiplicando pão para o povo comer?
Com certeza ficaríamos estupefatos com aquilo. E aqui os discípulos também deviam estar maravilhados. E nesse momento Jesus chamou a atenção deles. Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Nós entendemos claramente o significado dessas palavras. Nós sabemos que se refere ao fato da prisão de Cristo, dele ser crucificado, dele ser morto e, posteriormente, 3 dias depois, ressuscitado. Nós sabemos isso porque nós já estamos depois que isso tudo aconteceu. Mas os discípulos não sabiam. Os discípulos não tinham um entendimento claro dessas palavras. Isso é uma coisa interessante para a gente se colocar aqui. Se a gente estivesse no lugar dos discípulos, qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação diante disso? Diante do momento em que Jesus vira para você e fala que o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, será entregue às mãos dos homens. Será entregue aos outros. É confuso. Minimamente confuso. Vamos continuar. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Então, nós podemos ver aqui que eles não entendiam, sabiam que não tinham entendido, mas tinham medo de perguntar a Jesus sobre isso. Eles tinham medo de virar para Jesus e falar: Senhor, o que você quer dizer com isso? Como assim o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens? O que seria isso? O que seria esse ser entregue? Tudo isso, para eles, era confuso. Era um motivo de dúvida. Então, eles preferiram ocultar para si essa dúvida. E esse é um dos pontos mais interessantes. Os discípulos, eles tinham receios, eles tinham medos, eles tinham limitações e às vezes preferiam ficar na ignorância, sem um pleno entendimento das coisas, do que buscar conhecê-las a fundo, do que buscar entender aquilo que Cristo fala, que Cristo ensina. E nesse momento já estamos entrando no segundo passo, que é a nossa reflexão. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Esse medo, essa dúvida, esse receio, esse pé atrás que a gente fica às vezes. De o que Jesus está pedindo de mim? O que Deus quer de mim? Será que eu estou seguindo a vontade de Deus? O que será que eu estou fazendo na minha vida? E a gente fica nessa dúvida, nessa ansiedade de saber. Já cansei de ver jovem falando assim: caraca, eu preciso discernir minha vocação. A pessoa tem 15 anos. Nossa, será que eu vou ser padre? Será que eu vou ser freira? Será que eu vou casar? Será que eu não sei o quê? Relaxa, calma. Tem um santo que chegou a se tornar papa, não lembro agora qual, mas que ele só foi ordenado lá para os 40 anos. Ordenado padre, não papa. Nem bispo. Padre. Ele se ordenou padre lá para os 40 anos. Tudo tem seu tempo. Deus vai te revelando a sua vocação quando você estiver pronto para ela. Não precisa se desesperar. Ah, será que eu vou comer feijão com arroz ou macarrão com feijão? Gente, calma. Sem ansiedade, sem esse medo. Deus, Ele vai te dar a direção. Ele vai te ensinar, Ele vai sanar as suas dúvidas. Ele vai te mostrando o caminho. Mas isso também depende de uma atitude nossa, de buscar conhecer qual é a vontade dele. Os discípulos aqui, com certeza, em parte, conseguiam imaginar o que Jesus queria dizer com isso. Até porque, se a gente voltar, pouco tempo antes, aqui no Evangelho de Lucas, teve o momento da profissão de fé de Pedro. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Mateus nos mostra que após esse episódio, Jesus fala sobre isso. Sobre que ele ia ser entregue, sofrer
E aí, Jesus vira Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. O que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo tinha pleno conhecimento da sua missão, mas Pedro e os discípulos não. Pedro expressa essa preocupação com Cristo. Senhor, não queremos que você morra. Mas Cristo sabia que era necessário morrer para nos salvar. E por isso ele se entrega e se entrega sem ressalvas. No entanto, Pedro continua com esse medo. E esse medo é uma característica clara de Pedro, mas não só dele, de todos os discípulos. Então, Pedro, junto desses discípulos, seguindo Jesus até determinado momento. Quando Jesus é preso, 9 deles vão embora. Um traiu. Então aqui a gente já tira 10 discípulos. Temos 2 agora para a gente observar. Um deles é João, que vai até os pés da cruz. O outro é Pedro, que abandonou o mestre também. Negou ao mestre 3 vezes, por medo. Então aqui quando a gente vê que os discípulos tinham medo de interrogá-lo sobre isso, é porque eles não tinham medo apenas de interrogar Cristo, porque Cristo é Cristo, mas de entender as coisas. Eles tinham medo de ter a confirmação de que Jesus deveria morrer para pagar pelos nossos pecados. Esse era o medo deles. Eles tinham medo da verdade. E quantas vezes nós não temos medo da verdade? Não temos medo das coisas. Porque enquanto alguns, como eu falei, buscam, tão jovens, saber qual é a vocação deles, outros, já com seus 30 e poucos anos, não querem nem sequer rezar para buscar o auxílio de Deus. Com medo. Com medo de mudar de vida. Medo de encarar a realidade. Muitas pessoas preferem fingir que Jesus não existe para que eles não tenham que mudar de vida. Essa é uma infeliz realidade dos nossos tempos. Então, que possamos ser convictos daquilo que professamos na nossa fé. Que eu possa ser convicto na hora de rezar a oração do credo. Que eu possa estar convicto de que Cristo morreu para me salvar e de que Ele ressuscitou e me chama à vida eterna. E mais, de que Ele quer o melhor para você. Ele não te deseja o mais ou menos. Ele não te deseja uma alegria vazia. Ele te deseja a verdadeira alegria. Ele deseja a paz. Quando Cristo ressuscita e se põe no meio dos discípulos, o que ele diz? A paz esteja convosco. Uma paz de espírito. Uma paz verdadeira. Uma paz onde os tormentos da alma desaparecem. E você pode contemplá-lo. Você pode ver o quanto Ele te ama. O quanto Ele quer te salvar. Você vê o amor de Cristo por você. Então, que possamos agora pôr um momento de oração. Senhor Jesus, dê-me coragem para te seguir. Coragem para ouvir a vossa palavra. Coragem para abandonar os meus receios, os meus medos. Coragem para que eu possa verdadeiramente seguir a tua verdade. Senhor, por todos aqueles que preferem ignorar a sua voz, eu peço misericórdia, eu peço perdão. Que eu possa amar por quem não te ama, adorar por quem não te adora, seguir por quem não te segue. Que eu possa me doar inteiramente a ti. Peço por aqueles que não estão aqui, Senhor, por aqueles que não estão nesse momento buscando estar próximo de ti, que o Senhor, conforme for a vossa vontade, possa aparecer na vida de cada um deles.
e mostrar a vossa face. Que eles possam fazer o quanto antes uma experiência do teu amor para seguir-te, para abandonar-se em ti. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. E perdão por todas as vezes que o medo falou mais alto e acabamos por ignorar o teu chamado. Perdão por todas as vezes que a nossa vontade se sobrepôs à tua. Perdão, Senhor, por todas as vezes que pensamos estar escutando a sua voz e na verdade não era a tua voz, mas era a voz do nosso orgulho, era a voz do mundo, era a voz do demônio. Perdão, Senhor, por todos esses erros, por todas as vezes que te negamos, que te abandonamos, que não te amamos como merecias, Senhor. Perdão, misericórdia, é isso que eu te peço. Tenha misericórdia das almas que padecem no purgatório, misericórdia de nós, misericórdia do mundo inteiro, misericórdia daqueles que fazem pouco do vosso batismo, misericórdia porque eu sei que essas pessoas não entendem o verdadeiro significado desse sacramento, que permite que o vosso Santo Espírito passe a habitar dentro de nós e nos guia para te seguir, para gerar as virtudes em nós. Perdão, Senhor, pelas pessoas que não veem a importância dos seus sacramentos, não veem a importância da vossa Santa Igreja. Tende misericórdia de todos, Senhor. É isso que eu te peço. Por fim, vamos agora ao nosso propósito. Qual o propósito que você tira para você dessa passagem? O meu propósito é que ao longo dessa semana eu possa buscar o silêncio para escutar a voz de Deus. Por que o silêncio? Porque é mais fácil você escutar a voz de Deus quando não tem ruídos externos. Falando em ruídos externos, desculpem se tiver algum barulho estranho ao longo do vídeo. É porque eu tenho um gato e ele deve estar tocando terror pela casa. Mas enfim, é mais fácil buscar escutar a voz de Deus quando conseguimos lidar com esses ruídos externos e calar também a voz interna, as preocupações, a agitação, as dificuldades, que possamos, ao longo dessa semana, nos preparar para tentar pelo menos ficar 30 minutos em silêncio. 30 minutos em silêncio, olhando para o crucificado. E que a única coisa que a gente tire os olhos da cruz seja para ler a palavra de Deus. Para dessa maneira buscar compreender com a graça do Espírito Santo aquilo que é a vontade dele. Façam esse exercício. É um dever de casa que eu estou passando para vocês e para mim também. E para finalizar, gostaria de fazer a leitura de um trecho muito bonito desse livro que já foi comentado aqui no canal. Eu espero que vocês estejam correndo atrás, que é o Diário de Santa Faustina. Livro maravilhoso. Então, vamos ler aqui um trecho bem no início. Número 252. Passaram-se 4 dias depois dos votos perpétuos. Procurava rezar a hora santa. Era a primeira quinta-feira do mês. Logo que entrei na capela, fui toda envolvida pela presença de Deus. Sentia claramente que o Senhor estava ao meu lado. E em seguida, vi o Senhor, todo coberto de chagas, que me disse: "Olha a quem desposaste." Compreendi o significado dessas palavras e respondi: "Jesus, amo-vos mais, vendo-vos assim ferido e aniquilado, do que se vos visse em majestade." Jesus perguntou: "Por quê?"
Respondi: a grande majestade atemoriza-me, a mim, pequenina, o nada que sou, mas as vossas chagas atraem-me ao vosso coração e falam-me do vosso grande amor por mim. Após este diálogo, fez-se o silêncio. Eu fixava meu olhar em suas santas chagas e sentia-me feliz sofrendo com ele. Sofrendo não sofria, porque me sentia feliz, conhecendo a profundidade do seu amor. E a hora passou para mim como se fosse 1 minuto. E essa citação, essa passagem do Diário de Santa Faustina é simplesmente maravilhosa. Muito rica, cheia de reflexões. Que possamos pedir a intercessão dela nesse dia de hoje, nessa semana, para que possamos, através do exercício da meia horinha apenas, não 1 hora, meia horinha apenas, buscar ter essa atitude de, olhando para as chagas do Cristo, nos sentir amados, nos sentir chamados, nos sentir sem medo. Tendo essa atitude de, olhando para as chagas do Cristo, nos sentir amados, nos sentir sem medos, nos sentir chamados a amar verdadeiramente, assim como ela amava-o. Assim como ela amava-o. Enfim, é isso que eu queria falar hoje com vocês. Vamos agora fazer a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo o perigo. A Virgem gloriosa e bendita. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos, pela intercessão de um Deus que é Pai, pela intercessão de Santa Faustina, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos vocês e fiquem com Deus. Então, agora vai aparecer aqui 2 quadradinhos e o daqui é uma sugestão do YouTube para você. Porque o YouTube gosta de você e ele te conhece muito bem. E o daqui é o link da nossa live de amanhã, 3 horas da tarde. Não percam, vai estar sensacional.